Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre Marquinhos, zagueiro e capitão da seleção brasileira, sonhando em voltar para o Corinthians. Time do Rio entrando na briga por Maceió, atacante da Portuguesa, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar de forma exclusiva que tem mais um time interessado em Maceió. O atacante de 22 anos de idade, que pertence à Portuguesa e tinha tratativas com o Remo, também virou alvo do Fluminense. Portuguesa assegura que não há proposta oficial, mas o Fluminense demonstrou interesse, quis entender as condições do negócio. A Portuguesa afirma que só topa negociar o Maceió em definitivo. E vale a lembrança de que já existia uma proposta de 700 mil euros de um time da Romênia por 100% dos direitos econômicos. Essa oferta foi recusada pela Luz. A tendência é que a Portuguesa vá tentar buscar algo na casa de 1 milhão de euros para transferência em definitivo do atleta. Quero contar ainda que esses seguintes times sondaram em algum momento a Portuguesa para falar sobre o Maceió. Além de Remo e Fluminense, que tem mais interesse, também estiveram em algum momento em debate com a Luz. O São Paulo, o Vasco, o Corinthians, o Curitiba, o Internacional e o Vitória. Maceió, que disputou na atual temporada 12 jogos, 4 gols e 2 assistências. Ele tem 4 participações em gol nas últimas 5 partidas rubro-verdes. Maceió caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians com muitas atualizações. Arthur Cabral, Pedro Raul e Marquinhos. Começando pelo zagueiro do PSG, que está a serviço da seleção brasileira e deu entrevista importante. O Marquinhos admitiu que quando voltar ao Brasil vai dar preferência ao Timão, clube que o revelou, abre aspas para o Marquinhos, tenho mais 2 anos de contrato com o PSG e depois, vamos ver, se eu for voltar um dia para o Brasil, quero voltar bem. No Brasil é muita pressão, principalmente no time que eu gostaria de voltar, que é o Corinthians. Se um dia voltar, com certeza o Corinthians vai ser uma prioridade. É o clube que me abriu as portas, onde tudo começou. Tenho um carinho enorme e gostaria muito de vestir essa camisa novamente. Você gostaria do Marquinhos no Timão em 2 temporadas? Acho que pode ser uma excelente alternativa para o elenco alvinegro. Para completar, Pedro Raul vai ou não para o Vitória? O Vitória é o maior interessado na contratação do centroavante, que é reserva no Timão. Importante registrar que o Vitória topa bancar até 60% dos salários. Pedro Raul ganha na casa dos 750 mil reais por mês. O Corinthians já topou esse empréstimo gratuito, arcando com cerca de 40% dos vencimentos. Mas, antes de gravar esse vídeo, já no final da tarde dessa quarta-feira, ouvi de uma pessoa do Corinthians que o Pedro Raul ainda relutava com a ideia, aguardando a possibilidade de outras movimentações do futebol nacional. Uma delas seria do Pedro Raul no Botafogo. O Corinthians chegou a sugerir a inclusão do Pedro Raul numa troca até o fim da temporada do Arthur Cabral. O Corinthians mandaria o Pedro Raul para o Botafogo e receberia o Arthur Cabral. Mas o que eu consegui apurar é de que no Botafogo o nome do Pedro Raul não é muito bem avaliado. Pedro Raul, ou melhor, o Arthur Cabral segue sendo a prioridade alvinegra para o fechamento da janela que se encerra nessa sexta-feira. Caso não exista acordo com Arthur Cabral, já há um plano B em andamento. A saideira sobre o Timão, Lingard, enfim conseguiu o visto de trabalho e deve ter seu nome registrado no boletim informativo diário entre quinta e sexta-feira, ficando à disposição para o confronto contra o Fluminense que acontece assim que a data FIFA acabar. Já uso o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Jean Souza, boa noite, Nicola. Fala para o Marcelo Paz renovar o contrato do atacante Kaique, porque ele só tem contrato até o meio do ano que vem. Boa observação, vou atrás disso. Kaique, que é alguém com moral lá, tá? Os caras gostam do Kaique, os caras têm a convicção de que o Kaique pode ser bastante promissor. O fato de o Kaique estar hoje lá no Corinthians é uma das justificativas para a não contratação do Maceió. O Maceió foi muito debatido internamente lá no Corinthians, se valia a pena ou não tentar contratá-lo, muita gente defendendo que ele fosse contratado, mas no final das contas entendeu-se que ele tiraria espaço do Kaique e brigaria por posição com o Vitinho. Então o Corinthians meio que desistiu dessa contratação. Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Boa noite, Nicola. Memphis Depay tem alguma chance de não jogar mais no Corinthians? Me parece que ele não confia na equipe médica. Na minha opinião, não deve renovar com ele. Wesley, vai jogar sim, né?
ainda restam até a Copa do Mundo 14, 15 jogos, né? Pouquinho mais, né? Ele tem uma lesão de grau 2, necessidade de recuperação de 1 mês. O fato de ter ido se recuperar na Holanda me causa a impressão de que ele também aproveitou a oportunidade para voltar para casa, para estar mais perto dos familiares, pelo menos nesse primeiro momento, né? Entendo que ele vai jogar mais um pouco e não dá para o Memphis abandonar o emprego no Corinthians, porque ele tem 40 milhões de reais a receber em dívida vencida, né? Não é em grana que tenha a receber até a metade do ano, quando acaba o contrato. Então ele não pode abandonar de vez, embora dentro de campo não tenha sido efetivo como deveria, especialmente para alguém que custa 6 milhões de reais. E o Corinthians corre risco de perder Bidu para o Flamengo, especulação que surgiu de uma página que cobre o Corinthians nas últimas horas. Informação dá conta de que o Flamengo entrou em contato após o jogo entre Corinthians e Flamengo no último domingo, na Neoquímica Arena. Esse contato teria sido para aproximar o Flamengo do Matheus Bidu, lateral esquerdo de 26 anos de idade, que vive fase espetacular. Antes de gravar o vídeo, na manhã dessa quarta-feira, entrei em contato com o dirigente do Corinthians e perguntei: vocês foram procurados pelo Flamengo? E a resposta foi: nenhum contato. Se houve alguma conversa, pode ter acontecido entre o Flamengo e representantes do Matheus Bidu. Também liguei para o Washington, que é representante do Bidu, e ele não me retornou. Só para completar, importante cravar que o Corinthians não tem nenhuma intenção em fazer negócio com o Bidu. É quase impossível que o atleta seja vendido para um clube rival do Brasil. Tudo porque o Corinthians tem só 20% do valor de uma venda do Bidu para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, haveria necessidade de o Flamengo oferecer uma compensação financeira muito além do que o Bidu vale para que o negócio para o Corinthians fosse interessante. Só para só para lembrar a você que quando o Bidu é contratado pelo Corinthians em 2023, o Timão adquire só 20% dos direitos econômicos e tinha a possibilidade de aquisição de mais 50%, pagando 5 milhões de reais caso o Bidu estivesse em mais da metade dos jogos naquela temporada. O Bidu não fez um primeiro grande ano, não bateu a meta e o Corinthians acabou não comprando esses 50%. Hoje, o Corinthians tem 20% e os outros 80% são divididos entre o Guarani e o atleta. Bidu que tem 16 jogos no ano, 1 gol e 2 assistências. O interesse do Flamengo por um lateral esquerdo não é novo. Em janeiro houve proposta oficial ao Juninho Capixaba de 3 milhões de euros, Red Bull Bragantino descartou, o Flamengo também fez contato por Caio Henrique, que atua no Mônaco da França. Só para completar o noticiário corintiano, contar que o Timão está na lista dos maiores devedores de impostos municipais de São Paulo. A dívida é de 450 milhões de reais, com o município ocupando a 37ª colocação na lista divulgada nessa semana. O Jockey Clube, famoso em São Paulo, é outro clube que aparece nessa lista com 859 milhões de reais de dívida. O Corinthians vai trazer alguém até o dia 27. Guris, a tendência é que traga um 9, tá? A tendência é que traga um 9. O Arthur Cabral, como eu disse no início da live, é a prioridade. Embora exista um descompasso financeiro em relação ao salário dele, há um plano B. Esse plano B disputou o Campeonato Paulista e foi artilheiro do seu time, não conseguiu avançar no nome. Assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. Caso o Corinthians não vença o Fluminense, o Dorival será demitido. Wesley é uma possibilidade, o Dorival tá perigo, tá perigo. Tá na corda bamba e isso tem muito a ver com resultados, são 7 partidas sem vitória, mas também com declarações, tá? Vale a lembrança de que o Dorival não foi o técnico escolhido pelo Stabile. O Stabile assume o Corinthians com o Dorival no comando. Nicola Bidu do Corinthians no Flamengo, eu cheguei a ler essa informação, mas confesso que me surpreendi. Deixa eu mandar mensagem para o empresário dele. Quer ver? Ó? Eu troquei outro dia a mensagem com o empresário do Bidu. Quem que era? Aqui, ó. Esse cara que me passou um contato. Washington. Peraí. Washington Gold Sport. Boa noite. Tudo bem por aí? Passando para saber se tem alguma coisa, alguma verdade na informação de que o Flamengo quer o Bidu.
Só vale a lembrança de que o Corinthians hoje tem só 20% dos direitos econômicos do Bidu, tá? Vamos lá. Ó, o presidente do Ceará está me respondendo. Presidente, ainda chega reforço até sexta-feira? Falando com 10 pessoas aqui, por isso esse silêncio em alguns momentos da live, tá? Com Nicola, Dorival Júnior vai assumir o São Paulo e o Roger cai, depois você me fala. Silvião, não dá para imaginar que o Roger caia por agora, né? Porque ele foi contratado por causa do executivo de futebol, o Rui Costa. O Rui adora o Roger, ambos são gaúchos, já haviam trabalhado juntos no Grêmio, é uma relação de muita proximidade. Então, para que o Roger caia, há necessidade de muitos resultados ruins. Mas a verdade é que o Roger foi contratado pelo São Paulo, já demitido pelo torcedor. O torcedor, desde o princípio, nunca gostou do trabalho do Roger Machado. As 2 primeiras vitórias nos jogos iniciais deram uma acalmada nos ânimos, mas bastou perder para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, para o Palmeiras em casa, diante de 55 mil pessoas, para que o barulho todo voltasse, tá? Procede que o Corinthians está tentando a contratação de Robson do Novo Horizontino? Não. Não é o Robson. Não é o Robson, tá? Eu acho que o Marcelo Paz e o Stabile não estão falando a mesma língua. Acho que o Stabile deveria dar mais poder para o Paz. Ele é ótimo profissional. Isso que você está falando faz sentido para mim no episódio André. Eu não consegui entender de que lado o Paz ficou em relação à venda do André, né? E aí a gente tinha o Stabile propenso a vendê-lo, o André pro Milan, e o Dorival decidido a não permitir que ele fosse vendido. E o Dorival faz aquela entrevista bem forte depois da eliminação contra o Novo Horizontino, né? E o Marcelo Paes entendi que ficou no meio do caminho. Não sei se isso acabou gerando algum ruído, mas não me parece ser algo que seja reparado. Acho que é possível essa reparação. Espera aí. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes, exclusivos e atualizados para você ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, informado, noticiado no Bastidores do Corinthians nesta quinta-feira, agitada demais com muita informação do Timão. Então peço humildemente para você chegar aqui dando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações, porque sabemos que é super importante a sua participação no espaço para comentário e no canal. Combinado? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.